senhoras e senhores, no meu último vídeo eu falei sobre o meu boot, que ele havia sobrevivido ao meu recrutamento, né, um boot survival. E como eu gosto desse apelo survival, essa coisa de sobrevivência, né, esse negócio de superar seus limites, eu acabei tendo a ideia de fazer uma série abordando alguns casos famosos de survival, pessoas que sobreviveram a situações absurdas, extremas. Eu gosto tanto desse negócio de sobrevivência, de superação pessoal, que no meu vídeo das minhas inspirações eu citei o caso do Nando Parrado. Eu não sei se eu vou abordar esse caso de novo aqui, porque eu já abordei esse caso nesse meu vídeo, né? Mas quem sabe eu traga ele aqui, caso alguém não tenha visto ainda, mas eu vou deixar o vídeo aqui de qualquer maneira. E é um caso de survival sinistro. Mas nesse primeiro vídeo eu vou abordar um caso que eu já conhecia também há algum tempo, né? Porque eu gosto de fuçar nessas histórias de sobrevivência, de um caso de um voo 254 da Varig aqui no Brasil, que caiu no meio da Amazônia. Esse voo ia de Marabá até Belém. Porém, o piloto ele cometeu um erro na hora de configurar a bússola do avião, né? Ele colocou, se eu não me engano, a direção de 270 na bússola, né? Sendo que era para ser 027. Ele trocou os zeros de lugar porque na carta de navegação do avião tinha lá, faltava um ponto, né? Daí ele meio que se confundiu e tal. Na verdade, ele poderia ter evitado esse acidente se ele fosse mais humilde, porque teve várias situações que ele poderia consertar esse erro dele, só que ele se recusava a acreditar que ele estava errado, o piloto no caso, né? E o copiloto, como ele era um copiloto bem iniciante ainda, ele ficou quieto, porque como eu disse, né, o piloto ele era bem orgulhoso e tudo mais, ele se recusava também a ouvir o próprio copiloto no caso, né? E aí ele se recusava a falar com a torre de comando, de controle ali, para poder guiar ele também, né? E se eu não me engano teve um avião da FAB que também podia ter auxiliado ele, entrou em contato com ele para ver se tinha alguma coisa errada. Ele falou, não, tá tudo certo, tá tudo sob controle, eu tô ocupado aqui, não me enche o saco. E aí só foi agravando o erro dele. E aí, por ele ter errado esse negócio da bússola, ele percebeu muito tarde isso, né? O voo que era para ser um sentido assim, foi totalmente contrário. Ele estava indo para um lugar totalmente errado, estava muito, mas muito longe do local dele, da trajetória que ele tinha que fazer de fato. E esse voo era para durar 45 minutos aproximadamente. Aí deu esse tempo, ele baixou, né, o avião, não viu nada, não viu cidade, não viu aeroporto, né? Subiu, arremeteu, ligou não, né? Entrou em contato com os passageiros, falando, então teve um problema aqui. Ele se recusava também a falar para os passageiros o que estava acontecendo. Tem uma palestra aí de um dos sobreviventes desse voo aí que ele fala o quão esse comandante entrava em contato com os passageiros e sempre dava uma desculpa diferente para aquele voo continuar, né? Porque era para ter durado 45 minutos, tinha passado 1 hora, tinha passado 2 horas, ia chegar quase 3 horas de voo e nada, né? Imagina, você está lá voando, espera 45 minutos, de repente aquela coisa infinita. Segundo os documentários, tem investigação a respeito desse caso, esse piloto ele era um piloto assim, bem conceituado, tinha tirado notas máximas na formação e os cambal, tinha elogios e tudo mais, só que ele tinha cometido um erro há umas semanas anterior a esse voo, né? E se ele cometesse um outro erro assim num espaço tão curto de tempo, a coisa ia dar para ele. Então por isso que ele estava tentando consertar a cagada dele, mas só aumentando a cagada. E aí acabou acontecendo que o combustível do avião estava acabando, ia acabar a qualquer momento, né? E aí ele foi lá, entrou em contato com os passageiros uma última vez e falou que tinha dado um problema na bússola, que eles estavam no meio do nada e que ia fazer um pouso forçado e que era para todo mundo se preparar e que era para todo mundo, e desejava para todo mundo um bom final. Tem até esse áudio, né, que depois liberaram aí da caixa preta, né, e eu vou botar aqui. Cara, imagina você nessa situação, você está lá no avião e de repente o piloto vai lá, entra em contato com os passageiros e diz o seguinte: passageiros do comandante Kubutson, tivemos uma pane de desorientação do nosso sistema de bússola. Estamos com nosso combustível já no final, ainda com 15 minutos.
A todos que mantenham a calma, porque uma situação como essa realmente foi difícil de acontecer. Estamos a todos a esperança de que isso não passe de apenas um susto para todos nós. Muito obrigado e todos porque não tinha indicação de Belém, a bússola estava com outra proa, a gente ficou andando entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Agora está indo para Marabá e não tem mais combustível para ir para lugar nenhum, entendeu? Um acabou de parar, a gente vai ter que descer agora. Não vou poder falar mais, que a gente vai se preparar aqui para o pouso, ok? Pessoal, tripulação preparada para o pouso passado. Eu, particularmente, todo mundo sabe aí, o pessoal que me acompanha, eu tenho um cagaço de avião. Eu já morri ali mesmo, tá bom, eu já entregava meu corpo ali mesmo, velho. Na palestra desse sobrevivente que ele faz, essa palestra, ele conta um pouco da história dele, esse negócio de sobreviver e tudo mais, né? Ele contou como é que foi esses momentos antes da aterrissagem forçada. Falou que o pessoal levantava das poltronas ali, procurava um lugar mais de boa pro impacto, né? Ia pro fundo do avião, escambau, porque ainda bem esse avião não estava lotado, ele estava com a metade, menos da metade, eu acho, da capacidade dele. No geral tinha 50 e poucos passageiros no avião, agora não lembro, né? Ele contou que o pessoal levantava, ficava procurando um lugar. Imagina você nessa situação, para procurar um lugar onde você acha que você tem mais chance de sobreviver. Ele falou que teve um cara lá que sentou nas últimas cadeiras, pegou vários travesseiros, encaixou em vários lugares, assim, abraçou um para tentar salvar. Ele não falou se esse cara morreu ou não na queda. Ele contou de um cara que se recusava a largar uma maleta. Ninguém sabia o que tinha na maleta, né? Nem ele viu depois o que tinha na maleta. Eu sei que ele se recusava a largar uma maleta. Ele falou, pô, o cara naquela situação não se desprendeu dos bens materiais. Ele queria segurar aquela maleta por algum motivo. E ele falou que no final das contas esse cara acabou morrendo porque ele foi asfixiado, vocês entenderam, pela maleta, que na hora que bateu, teve um impacto lá, o negócio apertou ele, uma coisa assim do tipo. Ele contou também que teve um outro cara que foi ajudar uma mulher que estava meio passando mal, ele parecia que era médico, coisa assim, né? Aí ele levantou, olha só, o cara disposto a ajudar, mas só que você tem que, né, pesar o momento certo. Ele estava lá disposto a ajudar a mulher que estava meio passando mal, uma coisa assim. Na hora que ele se levantou para ir ajudar, foi quando o avião teve contato com o solo, né? Daí teve aquele impacto inicial. Ele falou que o cara foi atirado que nem um inseto, quando você bate no inseto, e ele falou que esse cara acabou morrendo também, né? Enfim, aí eles foram lá, pousaram, fizeram pouso forçado no meio da Amazônia, no meio do matagal, aquela mata fechada, e se não me engano 12 pessoas acabaram morrendo nesse pouso forçado, mas comparado com o potencial de tragédia que poderia ocasionar, até que foi um número baixo, né, dos 50 e poucos, lá só 12 morreram. Porque na cagada, ou então com méritos do piloto, ele conseguiu pousar de uma maneira que o avião não se desfarelasse, assim, ele não pousou com a cauda muito para baixo, porque daí partiu o avião no meio, se batesse muito de frente, ia ser uma carnificina total. Ele conseguiu pousar mais ou menos ali com a barriga mesmo, né, dele. Bateu no chão e foi deslizando, aí as árvores acabaram arrancando as asas do avião, só que mesmo assim foi um puta do impacto e as cadeiras todas, ou parece que 7 apenas cadeiras, permaneceram no lugar. O resto foi tipo um efeito dominó. Macetou um monte de gente acabou morrendo nesse efeito, né, onda que acabou ocasionando o impacto, né? Mas, dentre tudo, ainda conseguiu sobreviver a grande maioria. E aí eles estavam lá, no meio da selva, e ninguém sabia a localização deles. Eles estavam num lugar muito, muito distante, nada a ver. E as equipes de resgate estavam procurando ali onde provavelmente o avião geralmente cai, né? Mais ou menos na rota. Eles olharam, não, deve estar mais ou menos por aqui. Ele estava num lugar nada a ver. E aí passou o primeiro dia e nada, e eles já começaram a perder a esperança que alguém encontrasse eles ali no meio da mata fechada. E esse sobrevivente que fez a palestra disse que eles só foram salvos porque tinha uma pessoa... Bem, eu vou botar o que ele disse aí. Interessante de tudo isso, quando você pergunta, Ricardo, você pode perguntar assim, quem foi o herói dessa situação, desse acidente? A gente imagina pela forma natural, por ser uma pessoa preparada,
seria o comandante, seria o G6. Não, gente, sabe quem foi o herói? Herói foi a pessoa mais simples que estava naquele avião. Foi o Afonso, um mateiro, um simples mateiro, um agrimensor que estava indo de Imperatriz para Macapá para ir trabalhar no garimpo. Esse cara, pela vivência dele com a selva, foi que achou a trilha na selva, foi que achou a água que possibilitou a gente sobreviver e nós sermos resgatados. O garimpeiro Afonso Saraiva é tímido e humilde, mas não há dúvidas. Sem ele, a tragédia teria sido maior. Depois do pouso forçado, Afonso teve papel decisivo no salvamento de 42 pessoas. Ou seja, a pessoa mais humilde, o mais pretão, né, digamos assim, né, o mais caipirão, o mais, enfim, humilde possível, foi o grande herói de todo mundo ali, porque ele cresceu ali na chicotada. Isso até me lembrou de uma frase que o tenente acabou me informando, disse antes da gente ir para o nosso acampamento, acho que até disse isso na minha série História de Quartel, falou assim, ó, ninguém evolui no conforto. Vocês querem evoluir como pessoas, então vocês têm que ir para o desconforto total. De todo mundo ali, a pessoa que provavelmente cresceu e viveu no maior desconforto possível, justamente por ser mais humilde, né? Porque era um garimpeiro. Imagina, você trabalhar no garimpo deve ser trampo, velho. Foi a pessoa que conseguiu se virar naquela situação. E aí ele falou que esse Afonso foi o responsável por eles acharem água inicialmente, né? Porque eles pegaram lá um manual de sobrevivência que tinha no avião lá e tal, falaram que era essencial que encontrasse água, porque a maioria das pessoas que morrem depois de sobreviver a uma queda de avião morrem de desidratação, né? Então eles precisavam achar água o quanto antes, e porque a selva ali também falou que estava quente pra caramba. E o pessoal não sabia se virar em como achar água, né? E ninguém queria ir muito longe do avião. E aí esse cara que fez a palestra falou que esse Afonso, ele observou um pássaro lá, que era um tipo de pássaro que cantava de uma maneira X lá, e ele falou, ó, esse pássaro aqui, ele geralmente canta assim, geralmente ele fica próximo a brejos e tudo mais, ou seja, aonde tem água. Então ele foi seguindo meio que o pássaro e dito e feito, eles acharam água por causa desse Afonso que já manjava dos Paranauê. Isso foi a primeira água da qual nós tomamos. Nesse lugar? Nesse mesmo local. E outra coisa que esse cara que fez a palestra falou que ele conseguiu identificar uma trilha. Eles estavam lá no meio do mato, assim, ó, tava andando lá e tal, e eu consegui identificar uma trilha, né? Porque para esse cara que tava fazendo a palestra, ele tava falando lá e tal, trilha é aquele caminhozinho que você faz de tanto que você anda no mato, né? Só que não era esse tipo de trilha que ele tava falando. Esse cara, por ele conhecer, por ter vivido muito, né, nesse meio, ele acabou reconhecendo cortes de facão, ou seja, alguém tinha passado por ali alguma vez e aquilo ia dar em algum lugar. Como tinha passado o segundo dia e nada de resgate, eles tinham perdido já completamente a esperança, né? Aí depois até ver que realmente o pessoal, eles estavam recebendo, porque o avião quando cai ele emite um sinal via rádio lá para o pessoal poder identificar onde caiu e tudo mais, né? Só que estava tão fora do destino, de onde eles imaginavam que o avião poderia estar, que eles não, deve ter algum problema aí, não é possível que o avião esteja tão fora da trajetória original que era para ele estar, né? Então eles desconsideraram esse sinal que o avião emitia, então realmente eles estavam por conta própria. E aí depois do segundo dia esse Afonso falou, ó, se a gente pegar essa trilha e seguir, provavelmente ela vai dar em algum lugar que vai ter um mínimo de civilização. Aí reuniu lá todos os sobreviventes, deram um máximo de mantimentos para esse Afonso e mais uns 3 que acompanhou ele, que eles achavam que dava para dar conta ali, que sabia se virar um pouco e tudo mais, né? E aí foram esse Afonso aí mais 3 candangos. E mais ou menos depois de umas 4 horas de caminhada ali, dentro da selva, mata dentro, os caras tudo arrebentados porque eles tinham caído do avião, não tinha recebido nenhum cuidado, né? E tava todo mundo machucado sem exceção. Eles foram lá, encontraram uma fazenda, aí dessa fazenda, o fazendeiro, né, que era dono dessa fazenda, ele conhecia uma outra fazenda próxima, que nessa fazenda tinha um rádio que eles poderiam entrar em contato para finalmente chamar resgate. E assim foi feito. Eles estavam tão fora da trajetória que eles tinham que fazer mesmo, que o pessoal do resgate ali, que estava do outro lado dali, se recusava, porque não, isso é trote, né? Porque, cara, não tem nada a ver o lugar que vocês estão. Aí eles foram lá falar o número do voo, o número do bilhete que eles estavam, não lembro exatamente. Eles deram uma identificação lá e tal,
eles, opa, realmente aí tem coisa, foram lá e resgataram todo mundo. Enfim, e essa foi a primeira história dessa minha série que eu vou estar fazendo aí nos próximos vídeos. Não sei se vai ser o próximo, mas vou estar trabalhando aí nos próximos vídeos sobre sobrevivência, survival. E bem, é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo. Faz tempo que eu não digo isso, cara, nem lembro a última vez que eu disse isso, mas enfim. E se você não é inscrito no canal e quer continuar acompanhando, se inscreva no canal para saber de futuras histórias survival. Aqui agora é survival, velho. É isso aí, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.